Boa tarde. Então, temos aqui hoje um Zé, um Zezé e um Acazé. Mas nenhum Zé Mané. Ô, tá bom de freestyle já, hein? É da batalha de MC já. Dá para arrepiar. Ele vai lembrar a tranquilo. época dele de rapper. Então, para quem não sabe, eu acho que não tem ninguém que não saiba, mas para quem não sabe, hoje em dia o Zé é vice-presidente do Rock in Rio, e eu sempre falei que os palcos dele do Rock in Rio, eu não conseguia sair, eu sempre adorei, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai fazer hoje, e principalmente o Espaço Favela, no Rock in Rio tomou uma proporção e virou uma coisa que tem a ver com tudo que a gente vai conversar hoje aqui também. E o Preto Zezé é presidente do Conselho Nacional da CUFA? Qual a diferença disso para ser presidente da CUFA? O presidente fica mais na ação institucional da ação direta. Agora o conselheiro vai administrar a relação com as outro empresas. patamar. É outra parada. Isso aqui. É tipo o Zé Ricardo, né? Ele faz de conta que ele é só um cara da música e sabe que ele manda no Rock in Rio pra caralho mesmo. E agora no Detal também. Também. Então, é isso. E a gente vai conversar sobre a potência da favela. E eu acho que eu tenho muita coisa para aprender com eles dois. E acho que vocês também. Agora, então, eu já disse quem é ele. Quer dizer, ele é mais um monte de coisa, ele também é mais um monte de coisa. E eu, sei lá, eu não sei quem sou. Ela é só a Regina Casé. Tá bom. É isso. É isso. E ela é nossa, hein, gente? Ela é nossa. Orgulho imenso dela ser nossa. Então, vamos começar tentando resumir o que você esperava, vocês, que a gente conversasse hoje. Isso é um bom começo. Regina, eu acho que o mais importante para todos nós que estamos fazendo trabalhos ligados à favela é dialogar um pouco mais para ampliar a visão da sociedade, de uma maneira geral, sobre o que é a favela. Durante muitos anos, nós somos bombardeados com informações que acontecem na mídia sobre todas as mazelas e as coisas ruins que acontecem na favela. Nenhuma delas é mentira, né? Existe muita coisa. Mas ninguém fala sobre o ponto de vista da potência que a favela é hoje. Potência criativa, potência econômica, potência empreendedora. Então, eu acho que todos nós que vivemos um pouco esse trabalho com a favela, a gente tem que tentar passar a ser agente para que a sociedade possa olhar para a favela de um jeito mais amplo. Porque todas essas dificuldades não impediram do potencial criativo brotar, tanto que alguns dos principais artistas da música brasileira hoje vieram de favela. Isso que ele falou me lembra um negócio... eu não sei se vocês lembram, porque eu também sou ruim de ano, não sei quando foi. Tá até chegando ali. Ioiô, que ano que era o Central da Periferia? Minha periferia, Central da Periferia. 2006, 2007, a gente fez um programa que... cada mês era numa favela diferente, de um estado diferente do Brasil. E a gente foi assim, no susto, porque a gente queria muito fazer isso, o grupo que eu trabalhava. E a Globo e tudo não deixava a gente divulgar quando seria o show, porque não tinha a menor ideia, não conhecia aquele espaço e não tinha segurança, não podia se responsabilizar por aquilo. Então, o que acontecia? A gente ficava uma semana lá, conversando com todo mundo, indo na casa de todo mundo. E aí, todo o casting do show e o line-up, a gente fazia nessa semana com o cara falando: vem cá, ouve esse cara aqui, que ele é maravilhoso. Conhece essa menina aqui? Então, o show do Central da Periferia era todo feito e pautado uma semana antes, convivendo só com as pessoas. E desse boca a boca, sem um flyer, a internet não tinha a força que tem hoje em dia, apesar de já existir, mas... e nem um anúnciozinho de rádio, nem da Rádio Favela, da Rádio Pós, porque a gente era proibido de divulgar com medo do que ia ser. Você acredita? Eu vou contar uma coisa para vocês. A força da cultura e dos meios de comunicação, porque uma coisa como essa vai que nem água, vai achando brecha para se comunicar e para chegar nas outras pessoas. No fim dessa semana, eu vou dizer, o lugar que a gente fez com menos gente...
porque foi o primeiro, então ainda não tinha manha, foi em Heliópolis. Tinham 40 mil pessoas. A gente terminou em Belém, ali na Praça do Relógio, que chama aquela praça, que é do lado do mercado, do Ver o Peso. Nesse show, sem ninguém anunciar, em lugar nenhum, tinham 90 mil pessoas. 90, isso sem nenhum tipo de divulgação. Isso, para mim, é a prova matemática e cabal da força da favela, da força da cultura da favela e da maneira criativa e inventiva que ainda não foi totalmente estudada e sistematizada dos meios de comunicação da favela. Não é dizer que é só a internet, não é dizer que é rede social, é o uso diferente e criativo dessas redes. Todo mundo sabe que o que o Brasil fez com o Orkut não existiu em lugar nenhum do mundo. O que o Brasil fez, o Facebook era uma coisa ou de estudantes finos, ou não sei o quê, o uso que fez no início do Face, e todas as inovações e as coisas que a partir dali foram feitas e engendradas naquelas lan houses desse tamaninho, quando ninguém tinha computador, que ficavam no fundão da favela, e que eu tentei ir a todas que eu pude, porque eu tinha certeza que lá eram os maiores centros culturais que existiam no Brasil naquela época. Eu cheguei a ver no Ceará, que eu agora não vou lembrar em que favela, numa lan house, meninos falando japonês. Eles adoravam anime, eles adoravam mangá, eles ficavam procurando nas redes. E ele não é que falava um pouquinho, entendia a música toda. Costureiras daquelas costureiras tradicionais do Ceará, fazendo roupa de cosplay, entendeu? Então, essa força e a potência da cultura, e principalmente o jeito que as pessoas usam essas ferramentas, é um negócio que já tinha que estar sendo estudado, sistematizado, e eu acho que a gente estaria 1 bilhão de anos-luz à frente em tudo, em robótica, em ciência da computação, ciência da comunicação, se a potência da favela tivesse sido considerada, estudada, e principalmente se ela estivesse ganhando para isso, se não estivesse apenas sendo jogada no mundo 0800. Só comecei, agora você. Preto. É só o começo, né, Regina? Eu gosto quando o Preto fala que ele vem com número, que está tudo na cabeça dele. A gente fala essas coisas. É porque ela estava falando de sistematizar e tudo, eu lembrei. Acabei de encontrar o Rodrigo Felha, daqui da Cidade de Deus, não sei onde ele está aí, que daqui a visibilidade não dá tão legal. Está ali, o Felha. Felha é da Cidade de Deus, a gente estava no documentário do Falcão Meninos e o Tráfico, que foi lá no Fantástico. Foi o primeiro documentário assim, daquele tamanho, naquele horário, em que a gente estava querendo sair daquela posição que muitas vezes a favela, quando ela é pesquisada, quando ela é olhada, parece assim um grande laboratório do safari, e os brancos do asfalto vão lá e nos pesquisam, como faz aqueles ratinhos de laboratório que fica dentro daquela rodinha de ferro. E nessa época que a gente fez o documentário, era 2006, não era, filha? A gente estava querendo trazer um olhar de dentro para fora das pessoas, principalmente das crianças e jovens que viviam o mundo do tráfico de droga, esse universo, e a gente trazer um olhar que não fosse de um especialista ou aqueles olhares que botam uma tarja preta e alguém olha de longe e depois senta um monte de técnicos olhando. Então a gente queria, já naquele tempo, era muito difícil, às vezes até mal compreendido, a gente inclusive levamos alguns processos no Brasil por esse motivo e ganhamos prêmios fora do Brasil pelo mesmo motivo também, porque não se poderia conceber, essa era a ideia, e até hoje eu acho que não tão forte, mas ainda existe isso, de uma necessidade que todas as vezes que a gente ia falar de favela, a gente tinha que muitas vezes ser coadjuvante do nosso próprio processo e não protagonista da nossa própria história. E o documentário do Falcão Felha, que inclusive agora está sendo roteirista da série Cidade de Deus, eu espero que os envolvidos no processo coloquem gente da Cidade de Deus, levem talentos da Cidade de Deus, para que a favela não vire só esse lugar onde se tira e não se devolve nada. E também que perceba a favela como parte colaborativa dos processos que estão acontecendo. Porque a gente está vendo todo um debate de ESG, eu acabei de vir agora do BNDES, e tem duas coisas interessantes nessa mudança de olhar, eu acho que tem a ver com
O que nós estamos falando sobre o que é a potência da favela. Existe um olhar do Estado que ainda percebe a favela como um gasto muito grande a ser feito. E existe o olhar de parte das empresas que, às vezes, percebe esse lugar como um lugar de caridade, de que estão fazendo alguma coisa legal. E agora vem esse debate do ESG que as empresas estão fazendo. Eu sou conselheiro de algumas empresas de mercado financeiro, de comunicação, e eu fico falando para eles que não é sobre só porque é legal ser diverso, só porque tem que ter preto, tem que ter mulher, tem que ter LGBT, é porque estamos falando de cash, de dinheiro, e é uma receita essa parada. Se a gente não for para esse lugar, a gente vai para o lugar da carência, a gente vai para o lugar da fragilidade, vai para o lugar de que as empresas têm que abrir um espaço para nós. Não estamos falando disso, nós estamos falando de um lugar que o IBGE chama de aglomerado subnormal. A gente não sabe que porra é essa ainda, mas está tudo certo, nós vamos descobrir algum dia. Estamos, inclusive, ajudando o IBGE a concluir a pesquisa dentro das favelas. Mas esse lugar tem quase 18 milhões de pessoas, que seria um quarto estado do país, produzindo 202 bilhões em poder de consumo, que é o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Então, não estou falando de um lugar que se resume só a tiro, tragédia, porrada. Tem tudo isso? Tem. E a gente não vai negar que isso existe. Mas não tem só isso. E mudar esse olhar, mudar essa perspectiva de perceber esse território e essas pessoas, é um movimento, como diz a Marisa Monte, de dentro para fora e de fora para dentro, que a gente passa a se perceber como protagonista dos processos, passa a impor o nosso favelês, porque você vai também para o mundo das agências, por exemplo, tu tem lá MET, porra, MET na favela é outro bagulho, você está, né? Os caras, né, você tem todo um linguajar do corporativez que vai ter que se encontrar e dialogar, porque, como diz no rap, não é gíria, é dialeto. Então, perceber a potência da favela é esse gosto de igual para igual em um ambiente, muitas vezes, invisibilizado. Se vocês verem aqui esse auditório, porque a luz, às vezes, não dá para ver tanto, estou igual com a Regina, com dificuldade de claridade. Mas se eu vou fazer aqui um Data Preto Zezé rapidinho, já Data que é Preto número, Zezé, eu quero Data número. Preto Zezé, Vai, se a gente olhar como é que se constrói um processo de invisibilidade das favelas, está muito intimamente ligada à nossa história de escravidão de 388 anos, num país que tem 523. Ele está intimamente ligado com o racismo de tipo brasileiro. Lá na frente, se der tempo, eu falo sobre por que é do tipo brasileiro. Mas isso é uma das características. O Data Preto Zezé pergunta esse auditório como se ele fosse uma amostra da nossa sociedade brasileira. Quem acredita que existe racismo, levanta a mão. Acende a luz, por favor, produção. Ou seja, a nação brasileira inteira, no Data Preto Zezé, constata que existe racismo. Aí agora a gente vem, a segunda pesquisa do Data Preto Zezé, é quem é que é racista aqui no Brasil. Então é esse fenômeno, ele é interessantíssimo, de uma sociedade que assume que existe um processo, mas ninguém assume que pratica. Então vem a terceiro ponto, que é perguntando, onde a gente esconde o nosso racismo? Se todo mundo assume que ele existe, mas ninguém pratica, então está escondido aonde? Aí você vai ver que parte desse racismo está escondido na percepção de pessoas que nem eu, pessoas pretas, que são sempre percebidas, muitas vezes, pelos seus próprios pares, como pessoas de segunda classe ou pessoas subalternas. Por isso que acontece do negão nunca ser percebido como diretor do filme, do negão nunca ser dono de uma empresa, do negão não ser o cara está na loja para comprar um carro, o nego pensa que ele foi fazer alguma coisa lá que não comprou esse carro, você vai para uma... Eu fui em alguns pregos na Faria Lima, eu chego lá, o cara acha que eu vou entregar um aplicativo, eu digo que vou entregar uma bomba, eu aplico um constrangimento pedagógico. E quando tem que aplicar o constrangimento pedagógico. Tem que aplicar. Para poder trazer as pessoas para uma reflexão de que a diversidade é legal, mas a diversidade tem que ser também de oportunidade para as pessoas e que nós somos essa diversidade, fazer dela um capital importantíssimo de soma de inteligências e competências. Tem uma música brasileira que diz: o Brasil não conhece o Brasil, né? E existe um desconhecimento muito grande da nossa sociedade sobre tudo que é favela. Quando a gente montou o Espaço Favela no Rock in Rio, eu e a Regina, a gente estava falando isso ali. As pessoas diziam, não, isso aí é uma glamorização da favela. Você lembra que nós apanhamos pra caralho, sabe disso, né? É muito. Muito, mas apanhamos muito. Com glamorização de favela? Não, eu apanhei mais. Não, a gente apanhou porque a gente estava montando o palco favela dentro do Rock in Rio e o pessoal não queria. Não queria. E as pessoas acham assim, por exemplo... Pô, Zé Ricardo, tá ferrado no dia do rock, né? O que você vai botar lá no Espaço Favela? Não tem. Falei, botar banda de rock de favela. Ué, mas na favela tem rock? Ô, rapaz, na favela tem tudo, imbecil. A favela tem tudo. Quer dizer, as pessoas acham que, porque o funk é um ritmo predominante no mercado, ele vem da favela, só tem funk. É o mesmo pensamento que o americano achar que no Brasil só tem samba, né? Só é samba.
Então, eu acho que esse nosso... Quando você pergunta isso sobre racismo, tem o preconceito sobre as coisas, né? Porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente rejeita ela. E eu acho que esse é o grande paradigma para ser quebrado, né? Se a gente usar a favela para isso, mas tem milhões de outras coisas que a gente está... A gente está aqui para crescer como ser humano, e parece que às vezes a gente anda para trás. Porque essa busca na gente mesmo, admitir que nós vivemos numa sociedade racista, estruturalmente construída, e que nós praticamos o racismo, muitas das vezes involuntariamente, sem saber nem que aquilo era racismo, muitas das vezes, é fundamental para que isso tudo mude. A gente não vai mudar nada se a gente realmente não for para a prática. E eu acho que vi o exemplo do Espaço Favela dentro do Rock in Rio, as pessoas começaram a entender que, olha, a favela tem esse ritmo. E, caramba, sabia que o Tiaguinho é da favela? Eu ouvi outro dia, opa. Sabia que o Tiaguinho é da vendo favela? as pessoas horrorizadas assistindo o Esquenta. Estava no podcast com o Brau, a gente falando. Porque a gente debate muito sobre o Esquenta, Regina, né? Porque o Esquenta era o puro constrangimento do Brasil. Era as pessoas verem, inclusive os próprios pretos, não estavam acostumados a se ver rindo, dançando e felizes no horário nobre. Essa pessoa ficava horrorizada. E falando sobre uma porrada de coisas do Brasil, mas de maneira que era o encontro de muita gente. O Brasil, naquele momento, não estava preparado para ver preto sorrir. Você quer ver gente morto, porque solidariedade de para preto é quando morre, perde um rim, aí tem que fazer hashtag, somos todos fulano, somos essa porra, manda um monte de cesta básica. Mas tem um preto com dinheiro, com destaque, já é um incômodo. Não, esse cara quer ser muita coisa, esse se vendeu, os outros ficam constrangidos, alguns dos nossos pares, porque a cultura, a subjetividade da sociedade brasileira foi construída para que preto não tivesse no horário nobre. Quando vem um esquenta, eu falei isso para a Regina várias vezes, assim, a Regina teve uma experiência diferente de meio de comunicação com a gente, que a gente troca ideia sobre milhões de coisas, mas eu acho que foi de não ser uma predadora do ambiente da favela, que é o outro risco que a gente corre de ter, mas ela foi, assim, uma colaboradora de exercício de vários olhares sobre o mesmo tema, e de poder fazer todo mundo trocar ideia. Muita gente, eu lembro eu sou do rap de 90, não tinha espaço para nego ficar falando de maconha, de Jesus, de bunda e tal, né? Era um tempo que a gente só tinha eu não sei, dos mais velhos aqui de 45 para cima, devem lembrar do tempo da roupa de sair. Na favela eu tinha roupa de sair, então eu brigava com minha mãe para querer usar a porra daquela roupa e tal. E era um constrangimento, que a gente não tinha roupa de sair, então a gente não pertencia a porra nenhuma, porque não tinha uma roupa legal, não podia dar com os caras legais, porque também estava meio fodido, estava feio. Porra, então eu sentia feio, fraco, sozinho. De repente a gente começou a ter algumas conquistas, e aí veio o outro lado. Se a gente era constrangido antes, porque a gente não tinha, começaram a cobrar a gente, porque a gente tinha as coisas. E aí eu lembro que uma mulher me ligou uma época, o que você acha do funk é ostentação? Eu falei, eu não conheço. Não, você é da CUF, como você não conhece o funk ostentação? Eu falei, mas o que a senhora chama de funk ostentação? Esse funk que tem uns clipes dos meninos botando um carro, uma mulher, uma piscina, uma casa, joia. Eu falei, não, esse é o funk celebração. O pessoal está celebrando as suas conquistas. Ou seja, até o favelado ter as suas coisas, isso também é proibido no Brasil. Constrange. Porque o normal, eu venho da cidade de Ceará, que o racismo de Brasil, ele é tudo diferente. Tem um termo lá que o pessoal usa, tu chega num lugar e a pessoa fala assim, ó, gostei daqui não, está muito misturado. Porque o que a pessoa gostaria é de estar segregado, entendeu? É engraçado nessa porra. Mas é o Brasil do jeito que é, cara. Sofisticação do tipo de racismo praticado aqui e de segregação legitimada. Apesar de não existir leis claras, como foi nos Estados Unidos e na África no apartheid. Mas aqui é mais sofisticado e eficiente. Ontem eu não assisti a palestra do Conde, mas a Benedita, minha filha e o João assistiram e ficaram muito impressionados com tudo, mas principalmente com os números. É tudo assim, o clipe mais visto, o maior número de visualizações, o canal com mais inscritos do mundo, é tudo do mundo. Um negócio assim, muito impressionante, os números. E aí eu acho que entra uma coisa que você estava falando, que tem a ver com funk, ostentação, com não sei o que e tal. Essa coragem, porque eu me lembro, isso que você está falando do esquenta, todo mundo já ouviu bastante, né? Que não esfriou ainda. Está quente ainda. O que acontece é o seguinte, quando diziam isso para mim, eu falava, se você quer ver a vala negra, você quer ver um monte de gente morta, você quer ver um monte de gente sofrendo, você quer ver os pretos todos sendo presos ou sendo atacados, situações racistas, você liga qualquer telejornal. Qualquer jornal
Todo mundo só vai na favela, principalmente naquela época, só vai na favela se tiver uma chacina, se teve um desabamento que soterrou não sei quantas pessoas. Isso já tem muita gente mostrando. Eu vou tentar fazer o outro lado. E eu acho que um cuidado que eu tive a vida toda e que a voz dessa geração, né, do Zezé, do Brau e de todo mundo, eu agradeço muito o reconhecimento, que é para isso que eu sempre trabalhei. Eu acho que a grande diferença é que antes, não é só que só o telejornal mostrava e só mostrava as coisas ruins. Era muito incômodo, como não tinha preto na TV, nenhum, e não tinha nenhum programa com aquela quantidade de preto, eu não queria ser a voz ou a porta-voz, nem a Regina é a dona dos pretos, a Regina é a porta-voz. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis um lugar que pudesse dar voz às pessoas, dar um palco, dar uma luz, dar uma possibilidade de todas aquelas coisas acontecerem. Mas, como ele mesmo está dizendo, isso às vezes não vamos dizer, bem visto. E acho que a diferença agora do Conde e dos números eu arriscaria dizer que 80% da cultura que é produzida no Brasil, principalmente exportada para o exterior, mas consumida no Brasil, é feita por pretos. E sempre foi assim, principalmente quando a única coisa que você entendia como cultura no Brasil era carnaval ou samba, que hoje em dia, graças a Deus, esse leque abriu muito, era uma coisa não só de favelado, mas era uma coisa de preto. E 80% da cultura que é produzida, a cultura é um negócio gigantesco no Brasil, que move o Brasil financeiramente. Nada disso voltar para a favela em termos de grana, em termos de dinheiro. A gente fala em desigualdade, a gente fala em injustiça em muitos aspectos, tudo, acesso à educação, à saúde, justiça propriamente dita, né, jurídica, tudo isso, o Brasil é uma vergonha de desigualdade e de injustiça. Mas quando a gente pensa na cultura, parece que aquilo dali é uma outra coisa mais suave. Não é uma violência tão grande quanto uma produção cultural preta tão gigantesca não gerar esta grana para as pessoas pretas e para a favela, e não voltar para a favela do jeito, não ser uma avenida de mão dupla, de grana, de dinheiro. E eu acho que, por exemplo, eu adoro ouvir o Zezé, eu sempre digo, já ouviu o Roda Viva dele? Que eu acho que é o melhor. Acho mesmo, sou louca de falar, mas falo, porque tem 1000 amigos que foram lá. Mas eu acho que o Zezé tem, nesse aspecto que eu estou falando, um olhar tão pragmático, ele é tão prático, ele não espera o ideal, toda a vida inteira ouvir, o ótimo é inimigo do bom, mas ele acredita nisso de uma maneira tão forte. Como é que eu vou desenrolar isso agora? Como é que eu vou... Não vai ser perfeito, não vai ser do jeito ideal, não vai ser como a gente sonhou, mas como é que eu desenrolo isso agora? E ele desenrola. Desenrola o do dia, desenrola o da semana, desenrola dali, o do mês. E esse, eu acho que é o maior aprendizado. Desenrola, bate, ainda joga de ladinho. E joga de ladinho. Regina, tem uma coisa que eu não posso perder, senão eu vou esquecer. Está gritando aqui na minha cabeça. Você fala essa coisa de pertencimento das coisas. Não vou nem falar do Carnaval do Rio, mas é impressionante o Brasil como a violência ela se institucionaliza de uma maneira tão sofisticada e legitimada. Se a gente pegar o que era... Eu sou da época que eu via as músicas da Bahia. Para mim era muito caro música falar de preto. Eu descobri que eu era preto com 15 anos de idade por causa do rap Nego Limitado do Racionais. Então, naquela época, eu lembro que tinha umas músicas que eu comecei a ouvir da Bahia que a gente não gostava porque achava que... A gente era do tipo... Hoje não, que fala de maconha, de bunda, de tudo, de Jesus. Nossa época era só racismo e violência da polícia. Pau, todo o tempo. E a gente não gostava de outro ritmo musical, a gente era mesmo... era muito orientado pelo Malcolm X, imagina como era limitado e estreita a nossa visão, hein? Fechada, né? O Brown fala que não podia rir, né? Não podia. Ele, inclusive, é o pioneiro do não riso, né? Mas é o mais bem-humorado do rap brasileiro, por incrível que pareça. E aí, o que acontecia? Eu via as músicas da Bahia, que era Banda Reflexo, Banda Mel, lembra, Regina? Que falava da África, o ritmo africano, fazia uma coisa que o Brasil não poderia, o racismo do Brasil, que era ligar a história brasileira com a história da África. Tinha pretos fazendo, era uma cultura de massa. Olha o que acontece. Em seguida, começa a tirar o ritmo,
depois tira o conteúdo das letras falando da África, depois deixa bem vazio, deixa as letras menores, com pouco sentido, e até que, enfim, tirar os próprios pretos do protagonismo da música. E aí vê as Ivete Sangalo, né, as Cláudia Leite da vida e tal. Cara, se isso é no meu Ceará, nego leva peixeirada. Se é em São Paulo, na música clássica, alguém joga um violoncelo na cabeça de alguém. Mas num lugar onde você tem maioria preta, se produz uma cultura de referência que gera economia, consciência, mercado fortíssimo, identidade. Você tem uma violência dessa de apropriação, assim, a olho nu, todo mundo vendo, e não há nada, não há ninguém que entre com ação, não há ninguém que processe nada, não há uma passeata, não há um quebra-quebra. É assim, é tipo, eu brinco muito com o Djonga, fogo nos racistas é legal, mas tem que arrumar o dinheiro para comprar a porra da gasolina, senão nós vamos ficar só na fala e não vai fazer medo para ninguém. Você não entendeu? E eu acho que é mais sofisticado e mais incendiário o fogo no racismo, porque é ele que estabelece essas relações de hierarquia, de igualdade e de segregação, tá ligado, Zé Ricardo? E eu vi isso quando a gente foi no palco Favela no Rock in Rio, que a gente sempre apanhou. A Regina acompanhou a gente apanhando, né? Quando foi o Bill no Faustão, a gente apanhou pra caralho, porque ninguém queria. Né? Muita gente do rap dizia, não ia, mas nunca foi chamado também. 90% nunca foi chamado pra porra nenhuma. Mas ali foi muita porrada, né? Mas depois a gente viu todo mundo na televisão. E depois viu todo mundo fazendo videoclipe para MTV. Eu vi o próprio DJ KLJ fazendo programa, né? Inclusive, gravei com ele lá em Fortaleza, lá, porque a gente botou até no documentário do Racionais. Mas é impressionante como a gente vive a naturalização de violência. Eu acho que uma ideia de permitir a potência da favela também não deixar de lado que nós vemos de um processo de sequências e sequências de violência em que muitas vezes a tragédia de hoje já toma espaço da tragédia de ontem. Por exemplo, se você olhar aqui rapidamente, a gente continua lá em Petrópolis, que morreram 252 pessoas. A mídia saiu, parece que o problema se solucionou. Depois você teve o Yanomami, a mídia saiu, já foi lá para São Sebastião. E a mídia já saiu de lá. E vamos agora no negócio das escolas. E vai. Então, acho que essa potência das favelas é também um pouco de quando você tem um palco favela estabelecido, você tem o histórico do Central da Periferia, do Esquenta. É tanto que a Regina continua, eu falo para ela e falo para os caras da Globo, que eu sou conselheiro lá da Globo, falo para o Marinho, a Regina Casé tinha que vir para cá, para o conselho, para ficar o tempo inteiro como uma voz, ser escutada e ouvida. Não precisa concordar, não precisa gostar. A gente tem que construir ambientes que a gente converse sobre coisas importantes para a sociedade brasileira. Pô, valeu muito, hein, Zezé? Estou mandando todo mundo embora, você está me fortalecendo com os... É isso aí, Preto. Eu tenho que defender o meu bonde, né, filho? Minha facção carinhosa, papai. Ó, tá vendo? O cara é preto Zezé, foi lá na direção da Globo, eu nem entro onde ele entra lá, tá lá, onde o cara chegou. Esse cara aí, ó, esse cara é foda. Eu não canso de repetir isso. Eu aprendo muito, eu sei que tem um discurso, eu entendo que hoje em dia, eu não canso de repetir, não só a juventude negra, mas as meninas, principalmente as mulheres. Se fosse um jogo de tabuleiro, tem um monte de coisa que o Zezé, que o Brau, eu, Zé, todo mundo batalha um tempão, e que as mulheres negras, e principalmente as jovens mulheres negras, num jogo de tabuleiro, pularam 20 casinhas nos últimos anos. Eu acho que todo mundo deve, não só uma gratidão, mas uma atenção e uma percepção do que, quando o cruzamento do movimento negro com o feminista, quando todos esses cruzamentos acontecem nesses últimos anos que a gente tem assistido, houve uma aceleração. Você concorda com isso, não concorda? Tu demorou um tempão para conseguir coisa que essas meninas conseguem, às vezes, em 2 anos. Juntou uma... Porque eu sempre digo que quem já sofreu, e principalmente uma mulher, que é uma mulher preta, favelada, ela vai saber falar de feminismo muito melhor e com muito mais... Ela conhece, sem trocadilho, na pele, o que é o preconceito e aquelas dificuldades de uma maneira que o discurso dela vem de um jeito que queima muitas etapas. Eu acho que o avanço, eu acho que a gente tem que reconhecer e agradecer tudo que o Brau, o Zezé, todo mundo que veio antes fez. Mas eu acho que a gente tem que juntar esses dois discursos, aproveitar... por exemplo, eu fui lá no Brau, né? A Semaia, que ela chama, que trabalha com ele, que é muito legal e muito novinha. Quando eu via o discurso dele e o dela, toda hora eu falava, peraí, Brau, deixa ela falar. E eu estava muito interessada no que ela estava trazendo e via que, ao mesmo tempo, não seria possível aquele discurso dela sem o Brau.
mas que o Brown tinha que ficar quieto, e ele estava, de uma maneira linda, dizendo, pô, não sei nada disso, e mandei mal nisso, pô, mandei mal de novo, e ouvindo ela de uma maneira. Eu acho que é esse novo saber e essas novas estratégias que foram engendradas por meninas muito novas, que aprenderam com as que vieram antes, mas que já criaram um pensamento original e novo, em todos os aspectos, todos. E meu brinco caiu. Eu acho que a gente tem muito que ouvir, e para mudar essa relação com a favela, eu acho que está muito na mão delas, o foco está muito em cima delas, e eu acho que a gente tem que ouvir e ficar de olho agora nessa fatia. Eu sinto que as meninas pretas e da favela assim estão dando aula, e que todo mundo que quer essa transformação tem que pegar dali as novidades em termos de estratégia, de técnicas, de tudo, de comunicação estética, em todos os aspectos. E eu bato cabeça mesmo para as novinhas, bem mais novinhas. Eu acho que quando a gente vem fazer um painel aqui e ver essa sala cheia aqui falando, eu acho que é muito importante que vocês percebam que todos aqui são agentes dessa transformação. Que a gente tem que pesquisar mais, tem que buscar mais, tem que entender mais e tem que falar mais. Porque a ignorância sobre o que é a favela, sobre números que a favela produz, sobre quem é de favela, ela é muito grande, e a gente não tem mágica, não tem saída. Ninguém vai chegar agora com uma solução, bom, vou resolver a favela. Isso é mentira, porque tem problemas e vão continuar tendo. Mas na hora que a gente valoriza a favela como potência econômica, potência criativa, como um dos principais hubs de transformação, de criatividade, a gente começa também a transformar todas as coisas ruins que estão acontecendo. Né? E, às vezes, quando você diz assim, a sociedade ela tem uma visão assistencialista natural da favela. Esse é o grande problema. A gente acha que, pô, tem que mandar cesta básica. Não é mandar cesta básica, gente. Se tiver uma enchente, um problema, você vai lá e manda cesta básica. Às vezes as pessoas perguntam, pô, como é que eu ajudo na causa do racismo? Falo, maravilha, contrata a gente preta, paga bem, coloca num lugar de destaque. É isso, não é sobre ajuda, é sobre dignidade. É sobre como a gente vai conseguir fazer com que esse estigma que vem de um país escravocrata, né, forjado na escravidão como o nosso, consiga fazer uma virada. Eu acho que a gente precisa, porque eu acredito no povo da gente, eu acho que a gente tem coração bom, eu acho que a gente pode sim transformar, a gente tem só que perder o medo, né? Porque sem coragem a gente não faz nada na vida. E olhar para a favela, mergulhar nesses problemas, olhar para a favela como potência criativa num país como o nosso, é preciso ter coragem, senão você não olha, senão você fica só mandando cesta básica. Aqui tem muita gente de agência também, né? Agência de empresas, inclusive, que tem base nos Estados Unidos. Eu participo de alguns conselhos de algumas dessas empresas. Uma das coisas que eu estou discutindo lá é que existe lá nos Estados Unidos toda uma legislação, que todo mundo está falando de ESG aqui, mas nos Estados Unidos já é antiga, ação afirmativa, uma porrada de coisa. Quando as empresas vêm para o Brasil, parece que elas deixam essas coisas lá em Guarulhos ou no Galeão, porque na prática dela, deve ser, fica perdido no aeroporto, porque na clube dela parece que está descobrindo tudo de novo. Eu disse, não, gente, podia trazer de lá e adaptar aqui uma série de questões. Quer dizer o quê? Que as empresas, no seu tal do reposicionamento, que é uma palavra que eu tenho ouvido demais nesse momento, eu acho que é bacana, eu acho legal esse esforço, mesmo que alguns sejam só marketing. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma... Eu lembro que eu fui do conselho da Coca-Cola e tinha lá a reunião dos presidentes, e eu fui 2 gestões, eu não gosto de ficar mais de 2 gestões, porque eu acho que fica... Cara, você fica meio pegado, tem que mudar. E aí, a última gestão, o presidente, que era um mexicano, o Osomar, ele ia sair para vir um cara que estava pilotando a operação na China e ia assumir, e teve uma reunião aqui em Botafogo, no prédio da Coca-Cola. Eles estavam comemorando, com razão, que o Instituto e a Coca-Cola tinham feito uma série de questões sobre a água, sobre os negros, sobre os jovens, muita coisa bacana. E eu falei, porra, é tão bacana, tão bacana. E aí me veio assim, na hora de rodar a palavra para encerrar, que eu estava me despedindo do conselho, eu pedi a palavra, que eu já tinha que sair também. Eu falei, pô, eu acho que é tudo muito bacana.
Mas quando eu voltar aqui para uma visita em outro momento, já que eu não venho mais no conselho, eu queria que o que fosse bacana que vocês estão falando, que a empresa, que a companhia está fazendo para fora, com o jovem, com o negro, com mulher, com o favelado, quando eu cruzasse a porta da Coca-Cola para dentro, aqui fosse igualzinho. Porque não pode ser bacana só dizendo que é bom para os outros e não é bom para a companhia. Constrói um distanciamento da realidade, em que eu entro numa sala que está todo mundo dizendo que é bacana, homem, mulher, negro, jovem, e eu entro na sala e tem uma porrada de velho branco parecendo a Noruega. Então, que legal quando que a gente avance, porque senão, gente, fica um discurso muito bonito, muito legal, mas aí, aí vira um negacionismo do outro lado. E a gente que está dentro do centro de espaço de poder, que está dentro do espaço de influência, e eu costumo dizer, dá para a gente falar sobre tudo. Não dá para mim também ter a ilusão de que eu vou chegar numa direção de uma companhia multinacional, xingando os brancos tudo, quando eu sei que lá só tem branco, porque o Brasil é branco. No poder, lógico. Mas eu tenho que ter uma inteligência de convertê-lo. Xingar os brancos é muito fácil, gente. Chegar numa reunião da Globo e xingar os marinhos é facílimo. Convencer os marinhos a vir para uma agenda de inclusão dá um trabalho do caralho. Mas é quem gera impacto na mudança de percepção das coisas. Ir para dentro de uma grande empresa, de uma indústria, de um banco, xingar os caras, é fácil pra cacete. Eu lembro que eu fui, há tempos atrás, quando a gente estava discutindo bancarização em favela. Eu fui para um debate na UFRJ. Puta merda, os caras chegaram, não, você quer vender a favela para o sistema financeiro, você quer vender a favela para o capitalismo. Eu disse, eu não, os bancos já estão lá. Não, mas tem que tocar fogo no sistema financeiro. Eu falei, peraí, você quer ser radical? Porra, nós que era radical, pesado. Vocês, moleque. Agora vocês querem ser radical? Quer dizer, o Marighella era radical. Sabe o que o Marighella fazia para sustentar a revolução? Ele roubava banco. É mentira, tem um filme. Não está lá roubando? Está roubando aquele banco para quê? É cash. Até para a revolução vai ter que pagar a cota, o pedágio, bebê. Ninguém vai entrar de graça na revolução, não. Tem que arrumar um dinheiro para pagar a conta da revolução. Estou querendo dizer que não é o dinheiro pelo dinheiro. Aí os radicais vieram no outro tom de novo. Porra, mas é porque isso é uma bendição, tem que tocar fogo no sistema financeiro. Eu falei, eu topo. Vamos tocar fogo então no sistema financeiro. Vamos começar pelas agências bancárias aqui do campus. Quem vai? Não vai ninguém. Então radicalizar com o caneco dos outros é fácil pra cacete. Quero ver você radicalizar dentro do seu quintal, entendeu? Então acho que tem que estar vendo um momento no Brasil, está falando agora em Brasília, com alguns ministros, e falei para o Luan de ir para a China. O Brasil está no outro naipe. Não dá para ficar com essa cabecinha de esquerda TBT. Lá atrás, quinta-feira passada, nós fizemos isso, foi legal. Isso não vai render. O padrão de exigência está bem aqui, tensão para caralho, porrada comendo, e nem dá para ficar também tipo esquerdão old school, né? Não, nós somos os bons, os que têm as virtudes melhores do mundo. Ganhou por uma peinha, não foi por 80%, foi isso aqui, ó. O pau está comendo na rua. Então tem que ter claro que a gente vai para uma sociedade mais exigente, em que a gente vai ter que dar algumas respostas. E eu fiz até uma ilustração. Quando eu conheci o governo do Lula, nós era tudo descamisado, fudido, sem dente, tudo com fome, lascado. Depois veio o segundo governo do Lula, a gente começou a ter um carrinho, comer melhor, comprar uma roupinha, estudar na universidade, deixaram a gente entrar 1, 2, 3, a gente já é metade hoje, comprar apartamento Minha Casa Minha Vida, e a vida foi melhorando. Hoje, os conhecidos da gente são presidente de banco, o Mercadante, a Dilma agora. Então, é outro padrão de exigência. E a gente, e a comunicação, que é principalmente a criatividade, ela tem a capacidade, é isso que eu acho, que a gente tem duas tarefas importantes, que é plantar tipo triplex de ambição na cabeça das pessoas, de outras expectativas, certo? É sério. Quando a gente começou o Palco Favela, a gente apanhou. Hoje era a galera brigando para tocar no Palco Favela. Mas a gente teve que apanhar lá atrás. Mas nós plantamos um triplex de expectativa e ambições. Plantar naquela época era hostil pra caralho, não tinha água, era mato. E não tivemos medo. Não tivemos medo. Naquela época que a gente plantou, era tudo matagal e lama. Hoje é tudo agronegócio, é tudo... né? Mas na nossa época, era porrada pra caralho. E pra mídia, na televisão de rap, porrada pra caralho. Hoje não. Então, acho que assim, tem que ter a noção... Eu acho que é legal o que a juventude hoje está fazendo, mas a gente vive ciclos, tá? Entendê-los... Eu brigo muito com meus amigos de 90, que eles se computam com os moleques do rap de hoje. Eu falei, cara, se nós fôssemos os moleques de hoje, a gente estava fazendo igual a esses moleques. O que eles estão colhendo e exaltando agora são conquistas que a gente lutou lá atrás. Não é possível. A mãe do meu moleque fica brigando, o teu filho vai ser playboy. Diz, vai ser playboy mesmo.
Por que tem que sofrer geral da polícia, andar com medo? Pensar se vai levar um documento ou não, que roupa que ele vai sair, vai usar. Meu filho tem que estar livre dessa psicologia aí, gente. Tem que sair desse lugar. Tem que sair dessa... Porque senão parece que o sofrimento e o rancor e a depressão tem que ser o nosso palanque. E a tragédia tem que ser o nosso enredo único. Tem que acabar essa porra. Então, acho que a criatividade e a comunicação, e aí vocês são fundamentais, porque vocês estão em lugares que vão abrir portas. Eu não vou esperar que o Roberto Medina tenha noção do que é um preto só estar no Rock in Rio trabalhando, servindo café e limpando no chão. Ele não precisa disso, gente. Branco, só preto. É só na sociedade que nem a nossa que o cara olha para mim e fala, mas tu não é tão preto. Branco não faz isso. Com teus amigos brancos, fala aí, que nego não discute branco. Se eu sou branco neve, se eu sou branco gelo. Não tem esse debate. Tem, gente? Não tem essa porra. Não tem. Mas os caras vêm numa de chegar em nós, ele dizer, não, mas tu não é tão preto. Eu então. Sou o quê, caralho? Então, quer definir? Então vai assim, ó, tem vários tons de preto, a gente, resolve essa porra. Para de ficar essa conversa fiada. Aí o cara pergunta, não, é preto ou negra? Não, é ser antirracista. Simples pra cacete, não precisa ter muita complexidade. Tem um papel, eventos que nem esse, para a gente trazer o debate para esse lugar, que isso aqui não seja uma coisa pontual, para amanhã a curadoria do evento, então, botamos tantos pretos lá, tantas neguinhas lá, tantos LGBT, não. Está assim, é para ser uma coisa permanente e natural, e não uma exceção para a gente botar aqui, nesse momento, na nossa planilha de Excel, porque, inclusive, demandas de nossas vidas, do nosso sonho, da nossa expectativa, não cabem em planilha de Excel, gente. Vai, Zé. E outra coisa também, considerar os avanços. Porque, por exemplo, na televisão, ontem mesmo eu estava vendo a novela das 7, com aquele tanto de preto, e principalmente com uma protagonista que é arrasante, preta, retinta e tudo. Então, é muito legal também a gente contar o que está avançando, não só pela representatividade, pensar e ver e orientar quanto você está ganhando, quanto é o teu contrato, ter gente junto dos bastidores pensando como é que é isso, tudo, lojas que mandam roupa para não sei quem, tudo bem, mandar para a Lud, que ontem, inclusive, estava uma loucura aqui, maravilhosa. Mas para todas essas meninas, eu sei que eu estou focando muito nas meninas, mas para mim é emocionante. Eu tenho um filho preto, então eu desenvolvi um olhar estatístico, qualquer lugar que eu olho, eu conto quantos pretos tem rápido, eu sei ver. E aqui, por exemplo, está difícil de ver porque tem bastante preto. Muito menos do que a gente deveria ter, porque a população do Brasil é mais da metade de pretos e pardos. Mas eu já fui a muitos teatros e fiz teatro, e até larguei de fazer teatro, fui fazer televisão, porque eu não gostava de chegar na plateia achando que eu estava falando com todo mundo e contar 2 pretos, a não ser em Salvador, que eu via 12, entendeu? Mas isso tudo me fez mal, fez eu sair do teatro, que eu adorava fazer, porque eu, quando era novinha, eu tinha a ilusão que eu estava falando com todo mundo. E fui vendo que eu não estava, e por isso que eu até fui para a televisão. Mas mais do que estar vendo gente preta na plateia, eu estou vendo uma coisa que toda hora eu falo, Regina, você fica nisso das mulheres pretas. Mas assim, seu cabelo não é igual dela, que não é igual dela, que não é igual dela. Quantos anos atrás, eu não vou nem exagerar, eu poderia dizer até 5, vou dar uma margem, vou dizer 10 anos atrás, você passava no ponto do ônibus, você passava na porta de uma festa, de qualquer lugar, se tivesse 10 meninas pretas, ou 10 mulheres até mais velha preta, todas estavam com o cabelo alisado, com uma química braba para fora e para dentro do cérebro dela, fazendo mal para a saúde, para as ideias, para a ideologia, para tudo da vida dela. Quando eu passo num ponto do ônibus, hoje em dia, e vejo que as 10 meninas, nenhuma tem um cabelo igual, uma está de dread, outra está de trança, outra está de black, a outra está até com o cabelo liso, se ela quiser. Mas, enfim, isso para mim é muito emocionante, porque eu via aquilo e sabia, porque estética é muito importante, gente. Parece que é uma coisa superficial, não é? Ela é a vitrine, igual a loja tem uma vitrine. E é importante. Então, quando eu vejo isso hoje aqui na plateia, rapidamente, daqui eu estou batendo o olho, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, aqui só nessa parte da frente, 6 mulheres pretas com cabelo completamente diferente uma da outra. Isso é uma glória, é uma vitória, que há que ser comemorado. Aí você vai falar assim, pô, a gente só está falando de preto, o assunto era outro. Por que a gente só fala de preto? Qualquer debate que pretende ser transformação, mudança, ser um debate democrático,
passa e, às vezes, infelizmente ainda, estaciona no racismo. Porque não tem como mudar o Brasil enquanto essas questões não forem resolvidas. Não tem como. É mais da metade da população. E mais da metade da população está vivendo de uma maneira absolutamente injusta e desigual. Como é que a gente vai mudar as outras coisas se não passar por aí? E outra lição que eu falei das meninas, repara, anticapacitismo. Eu acho que é um termo que ainda tem muita gente que não conhece. E que lá em casa também é tão forte quanto o antirracismo, porque eu tenho uma filha surda. Se for falar de feminismo, se for falar de etarismo, que eu tenho falado a beça, que eu estou ficando velha, cada vez mais velha. Todos esses preconceitos no Brasil, porque o maior preconceito é o racismo, o que acontece? Todos esses outros preconceitos estão sendo impulsionados e pensados por pessoas pretas. Porque se você é PCD, uma pessoa com deficiência, e é preta, e é mulher, e é favelada, como é o caso da minha amiga genial, que até palestrou aqui ontem, Natália Santos, assistente de direção da minha novela, Todas as Flores, que é cega e que trabalhou no Esquenta como redatora, como pesquisadora e produtora, eu vejo que o que a Natália consegue dizer, ensinar, perceber do Brasil e do mundo, porque ela é PCD, porque ela é mulher, porque ela é favelada e porque ela é preta, são anos de estudo para qualquer pessoa que quiser ficar estudando, numa menina só, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de avançar em relação a outros lugares do mundo com esses saberes. Vou contar uma historinha aqui que passa por isso. Etarismo, feminismo, capacitismo, racismo. Tinha uma série, que eu acho que quem é mais velho também lembra, que não foi Cidade dos Homens, Cidade de Deus, chamava Cidade dos Homens, que lançou o Douglas e o Darlan e tal. E que eu tive a felicidade de escrever e dirigir durante 4 anos, sempre um episódio era meu. E um deles, que a gente estava gravando no Chapéu Mangueira, que é uma favela aqui no Leme, no Rio de Janeiro, a gente não estava conseguindo gravar a cena, porque tinha uma pessoa que gritava, você não conseguia entender o que era. Aí a gente foi ver, era um rapaz que até já era quase adulto, adolescente, devia ter uns 16 anos, assim, com síndrome de Down, e que não tinha desenvolvido a fala. Talvez, por ser pobre, favelado, não teve uma fono ou não sei o que e tal. A mãe saía e deixava ele sozinho em casa. Não sei se ele tinha 13 ou 16, mas ali, adolescente. E ele ficava empolgado com a gravação e ele gritava muito. E a gente tinha que repetir a cena milhões de vezes por causa dele gritando. E aí ia o cara da gravação, ia lá, silêncio, silêncio. O outro chegava e falava que tentava dar um negócio para ele, um sorvete, qualquer coisa para ele. Aí eu chamei ele e falei para ele que ele ia ser meu assistente, que ele ia ficar colado ali comigo e que ele não ia deixar ninguém fazer barulho, que ele ia ser responsável pelo silêncio ali. Bom, ele não deixava, não desceu mais uma moto na ladeira, nada. Silêncio total, e ele coordenando e etc. Ele ficava parado na porta da casa dele, que não tinha ninguém dentro. Era até uma das casas que tem pinguela, que tem uma pontezinha. E eu assisti ali uma aula do que eu estou dizendo que a gente tem que estudar e sistematizar. Ele ficava o dia inteiro em casa, não tinha ninguém. Imagina um rapaz com síndrome de Down que morasse aqui, que tivesse grana na Barra. Como era o cotidiano dele, quais as perspectivas, com que ele convivia, olha a loucura. Ele ficava ali o dia inteiro, passava umas meninas para a praia, de biquíni, de canga, mega gostosas, descendo e rindo e fazendo bagunça. Ele ia lá e cutucava elas e fazia assim, ó. Aí as meninas riam e eu lá e dava um beijo nele. Que menino de 16 anos ia conseguir ganhar beijo das meninas mais lindas, porque riam e ele fazia de um jeito, aí descia. Aí subiu uma tia vindo da padaria com uma bisnaga de pão e com não sei o que e tal. Ele fazia assim, ó. Ela tirava um pedaço do pão, dava para ele.
Daqui a pouco subia outra pessoa com pão doce, ele falava, Ele lanchava, ele ganhava beijo. Desciam os meninos do movimento, ele fazia tudo, fazia que estava tirando, encarava, brincava, pegava, fazia misérias. Ele passava o dia inteiro interagindo com todas as pessoas e todas as pessoas que estavam ali se sentiam, de alguma maneira, de alguma medida, responsáveis por ele. Sabe aquela velha história de que para criar uma criança precisa de uma aldeia toda? Isso não é glamorizar a favela, é pensar, por mais que a origem, a gênese disso esteja no sofrimento, esteja na dor, esteja na escassez, esteja na desigualdade, na injustiça, a partir da falta total de recursos, essa criatividade não deveria ter brotado daí, mas ela acaba produzindo uma maneira de viver, de se relacionar, de comunicar e de resolver problemas. O que é inteligência? Capacidade de resolver problemas. Cria uma inteligência que não é artificial, é real, é palpável e que ninguém vê dentro da favela. Vê no máximo solidariedade, mas não vê. Olha que inteligência nessa situação toda desse menino. Muita. E pensa que pobreza um menino que fica sentado, aí vem o motorista, leva ele na fono, né, no médico, devolve, ele fica com uma cuidadora, porque a mãe dele estava trabalhando, como essa outra mãe também. Então passa pelo etarismo, feminismo, capacitismo, racismo e todas as áreas. É disso que eu estou falando, que a gente tem que estudar e que a gente tem que aprender. Eu acho que quando a gente tem uma conversa como essa, a intenção é provocar para todo mundo tentar buscar mais mecanismos nesse mergulho que a gente precisa dar sobre favela. Que a gente falou aqui sobre todas essas coisas que a Regina falou, mas a gente está falando de favela. A gente está falando de uma coisa que está do lado da gente, de uma coisa que nossa sociedade faz parte e que a gente conhece muito pouco. E quando o Espaço Favela do Rock in Rio, as reuniões que acontecem no Espaço Favela, elas são dentro da favela. A gente reúne vários pensadores de favela e pergunta, pede para mandar material, a gente ouve material de todo mundo. E o Preto falou do Felha, do Rodrigo Felha, que é um cineasta maravilhoso, que está aqui da Cidade de Deus. Nós nos conhecemos numa dessas reuniões do Espaço Favela. Nessas reuniões, todo mundo tem um microfone, todo mundo fala, todo mundo diz o que é. O quanto eu aprendi, e o quanto eu me transformei, mesmo tendo vindo de uma realidade pobre, mesmo vindo de um racismo na minha família, porque às vezes eu encontro pessoas que falam, não, pô, racismo, tal, meu pai, né? Meu avô era negro retinto, minha mãe casou com meu pai, paraibano, e meu avô, por ter casado com uma branca, foi perseguido a vida inteira para a família da minha avó. E até que ela morreu muito cedo. Então, eu tenho uma história de racismo na minha vida muito próxima. A minha mãe, que já faleceu, era uma pessoa muito traumatizada por conta do racismo, pelo que a mãe dela viveu. E a gente consegue normalizar o absurdo, porque quando a gente está falando de racismo, quando a gente está falando do que aconteceu há poucos dias no Brasil, né, de uma mulher batendo no entregador, parece que a gente está achando, legal, e aí, me passa o sal? Me passa o queijo? Gente, isso é um absurdo. E todos nós temos responsabilidade nisso. Todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos que ser antirracistas. Porque falar de favela é falar dos principais problemas que a gente, enquanto ser humano, vive hoje. E toda vez que eu falava com o Preto do Espaço Favela, que a gente estava fazendo, a minha vontade era só fazer com que todo mundo entendesse, porque as críticas que vinham do Espaço Favela eram de pessoas que nunca foram na favela. E era legal porque tinha uma galera de favela, que tipo assim, a gente fez agora a Expo Favela e fez lá ano passado no WTC. Então entrou tipo... É da democracia também, né? A gente voltou até a Terra Redonda, então tá suave. Tava lá, mas lá no WTC tinha que ser aqui na Zona Sul. Eu falei, mas a gente já está na Zona Sul, cara. É porque a gente está tão institucionalizado essa segregação, Zé,
Tá vendo que ele está traumatizado com os ortodoxos, né? Não, não é com os ortodoxos, é que eu acho que o pensamento extremista é ruim para tudo que é lado. Claro que sim. Não funciona para tudo nenhum que é lado. lado. O Não é pensamento legal. extremista não funciona para lado nenhum. Eu vejo quando os... Ó, a gente tem uma categoria que é o porteiro de Wakanda, é o cara que acha que só é preto quem ele definir, tá ligado? Aí não é só o cabelo das pretas que é diferente, a cabeça delas, a mentalidade também é dos pretos. E tem a ideia do preto único, né? Por isso que eu acho que o extremo é foda. Né? Eu discuto muito com meus amigos do axé e tal, né? A maioria dos pretos está na igreja evangélica, nós vamos ter que se debruçar para entender por quê. Eles não estão no terreiro. Até porque com o desenvolvimento urbano, para ter um terreiro, tem que ter orixá, toda consulta, blá, blá, blá. Os pretos não têm terra no Brasil, então o terreiro está indo para os terreiros cada dia mais white. Daqui um dia nós vamos ser tipo, pedir cota para nós. Então, o Brasil e o bagulho vai andando e você não vai vendo. Eu estou vendo, e toda hora eu estou acendendo a luz e puxando o cordão para parar o ônibus. Então a gente tem que ver, por exemplo, eu lembro que na Expo a principal sensação lá no WTC, quando o primeiro que a gente vai fazer, a gente vai assinar o contrato de seguro. O Cabutum de 6 milhões. Eu falei, mas peraí, ninguém vai tocar fogo na porra do Sheraton, não, pô. Ou seja, e o velhão lá, o seu Fernando, foi o que nos recebeu. Hoje ele é nosso padrinho, a gente mora lá. Eu amo o Fernando. Seu Fernando, né? Ele é muito legal. Mas assim, eu acho que a gente tem processos para a gente mudar que são muito bacanas, gente. Eu vou no lugar, eu vejo... Falei isso hoje no BNDES. Eu vou num painel, tem lá uma mulher da Alemanha falando de uma carne que é feita em biodigestor, que não mata uma vaca, que não derruba uma árvore, querendo dar lição para nós sobre a Amazônia. Aí tu vai no outro, tem um cara gringo lá do MIT que está falando que inventou uma reprogramação de DNA e tal. Coisa de bilionário que acha que não vai morrer. Aí tu tem um outro desgraçado falando que vai colonizar Marte, como se tivesse assim, um shopping center intergaláctico. A minha terra se fudeu, me dá outra terra aí. Assim, entendeu? Ao invés de resolver os problemas. Porra, aí tu tem um Rock in Rio, porque o Rio de Janeiro, eu sou cearense, então eu posso falar, tá? Lugar de quem não sabe o que fala. Mas o Rio de Janeiro, cara, no caótico, o nego mete um Rock in Rio. No Rock in Rio, tem problema? Tem pra caralho, mas eu quero ver. O cara faz em Berlim, tudo bonitinho, né? Aqueles negócios, faz na Itália, tá tudo no canto. Eu quero ver o cara fazer no Rio de Janeiro, meu chapa. Fazer um carnaval, o cara não tem Flamengo, o cara não tem Comando Vermelho, não tem PCC, o cara não tem Regina Casé, não tem CUFA, não tem Norte do Morro. Então, porra, falar de lá para cá é mole pra caralho, faz aqui acontecer. Então não é possível que uma sociedade que tem tantos ativos de inteligência, diversidade e tecnologia das mais variadas de norte a sul do país, a gente não consiga encontrar uma saída brasileira para as questões do Brasil. Eu acho que espaços como esse são importantes e que se tornem permanentes, e depois vou ver se gasta ainda um tempo antes de viajar de volta, para dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Tem muita gente querida que eu conheço, mas fico feliz de estar fazendo parte, e a culpa é do Zé Ricardo, de novo, que ele é esse cara, ele é o nosso ajuntador geral da República, que ele junta um monte de gente para provocar essas reflexões aqui, tá? Valeu! Eu queria contar uma coisa para vocês aqui que aconteceu no Rio TC. Quando nasceu o Espaço Favela, eu vi uma reportagem na televisão, eu vi uma reportagem no Jornal o Globo que falava assim, o pianista sem piano. Era o Jonathan Fer, um pianista preto, de favela, que não tinha piano. Aí a família do Francisco Milani resolveu doar o piano para ele poder estudar. O Jonathan Fer vem do Morro da Congonha. O Jonathan Fer pagou o estudo dele vendendo água sanitária na favela. E o Jonathan Fer chegava nos lugares e falava para as pessoas, preto, chegava magrinho, chegava nos lugares, falava para a pessoa, sou músico. E a pessoa falava, pô, você toca o quê, tamborim? Ele falava, não, urban jazz. E as pessoas ficavam meio assim, eu toco chicoria, eu toco o jazz. E o Jonathan Fer veio para o Espaço Favela, eu o convidei, o conheci, me encantei com ele. A partir do Espaço Favela, ele começou a fazer todos os festivais de jazz do Brasil. E ontem eu encontrei o Jonathan Fer aqui, e ele me falou, me deu um abraço, como me abraçando assim, falou, Zé, eu estou indo fazer a minha primeira turnê na Europa. Jonathan Fer é nosso, galera. Um cara que estava no Morro da Congonha e que toca urban jazz. Sacou? A gente tem que acreditar nisso e todo mundo pode trabalhar para isso. Entrou no vermelho aqui o negócio. Baixou o comunismo. E eu vou... Cuidado. Depois Isso aqui vai virar a Venezuela.
Vão acusar de alguma porra. Primeiro, dizer que eu adoro esse assunto e que eu poderia falar horas e queria ouvir, inclusive, vocês, mas não dá. Mas, para encerrar a minha parte, eu vou contar uma história que eu sei que o Zezé adora e que tem a ver com o dia de hoje. O Felha também lembra, que eu acho até que ele estava lá. Quando a gente fala de potência da favela e potência da cultura, numa época também que a internet não tinha essa força, vou fazer um resumo. A gente foi, depois de fazer Minha Periferia, Central da Periferia, a gente resolveu fazer Minha Periferia ao Mundo e viajar para favelas de outros países. Fomos para Angola, e eu fui para Paris, naqueles cités, tipo uma Coab, assim, um conjunto habitacional, mas que é a favela de lá. Né? É o lugar onde todas as pessoas pretas que trabalham de dia em Paris vão dormir, praticamente, e é muito estranho, que é muito diferente daqui. Não tem música tocando, não tem moto passando, não tem milhões de coisas acontecendo, é um silêncio. Eles ficaram até com vergonha quando eu contei como era aqui, porque a expressão cultural é muito mais reprimida e tal. Mas deixa eu contar. Lá teve aqueles que eles falam toda hora, les événements, teve uma manifestação, um acontecimento e tal, sei lá que ano, Estevão, quando lembrar, grita daí. Mas que saiu em tudo que é jornal, que eles tocaram fogo e tudo, e todos os jornalistas que voltaram todo ano lá para fazer matéria sobre aquilo, eles quebravam assim, tinha 1000 matérias, quebrando todas as câmeras, eles desenvolveram um ódio a jornalista e a filmagem enorme. Bom, cheguei lá, na maior pureza e inocência para gravar, uma francesa, Aurélie, naqueles carrinhos pequenininhos francês, dirigindo, do lado o Fábio Bruno, produtor, eu e Estevão atrás. Marcamos com aquele cara de lá, que seria da Associação dos Moradores. E marcamos com um cara, que até hoje em dia é um grande cineasta, na pracinha, para ele levar a gente lá. Entramos, rodamos a pracinha umas 3 vezes, não achamos o cara, e fomos entrando, fomos. Daqui a pouco a gente estava bem dentro, tipo uma portaria daquele prédio que está mais detonadão. A gente se viu cercado de um monte de gente, e vários caras em volta, e armados. E é diferente, bem diferente, porque isso daria um assunto de horas. Porque aqui no Brasil é difícil de você ver uma pessoa preta, retinta, e todo mundo, até o mais retinto daqui, de alguma maneira se considera, e todo mundo considera ele brasileiro. Lá não. Terceira geração, o cara ainda é do Senegal, da Costa do Marfim. Até a avó dele já nasceu em Paris, mas ele é do Senegal, da Costa do Marfim, ele não vira francês. Tudo é diferente daqui. E aí, esses caras todos, retintos, bem altos, com um moletom preto ainda por cima e armados, cercaram o carro. A francesa quase morreu. Tendo um troço e não podia ir embora. Eu falei, bom, vamos ter que desenrolar alguma coisa. Aí abri aquela frestinha do coisa, né? E na época ainda estava bem na fita ser brasileira. Eu falei, je suis brésilienne, Brasil. Falei que era do Brasil. Aí um ficou olhando assim. Aí eu comecei a desenrolar no francês que eu aprendi na escola e tal. Dizer para ele, olha, a gente não veio aqui para falar de nada disso. A gente veio mostrar a música e as coisas que estão acontecendo legais nesse momento aqui, nessa favela. A gente só quer mostrar o que está acontecendo de legal. Não vamos fazer nenhuma denúncia, não vamos mostrar vocês. E aquele lugar, classicamente, era a boca e tal. Aí, o cara ficou meio parado olhando. Eu peguei o celular e vi a última coisa que eu tinha gravado no Brasil. Tinha sido na terra do Felha. Na CDD, eu não sei se todo mundo conhece, tem um lugar que chama Apex. O que a CDD hoje em dia é um conglomerado de favelas. São favelas muito diferentes entre si, umas bem mais ferradas, umas mais... Mas o início era um conjunto habitacional de vários prédios, que é o que hoje todo mundo conhece como AP. Então, aqueles prédios assim, né, apareciam do palco da gravação que a gente fez lá, do Central da Periferia. E olha que não era um rap que estava tocando nem nada. Era o quê? Os havaianos. Vem quicando, exatamente. Aí eu peguei aquilo e mostrei para ele, só para ele entender que eu não ia fazer. O que eu fazia? Olha o trabalho da gente. Aí passei o celular pela frestinha,
Aí os dois, vou ficar até em pé, os dois caras desse tamanho olharam meu celular caído, 2000 e pouquinho, olhou meu celular e fez assim. Ele olhou, viu o palco, os havaianos, mas atrás aparecia o AP, os predinhos da Cidade de Deus. Ele olhou e falou assim, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Abriu a porta, abriu todas as portas, seguiu com a gente direto, mostrou tudo, fiz todas as entrevistas. Olha aquilo, era uma imagem, o prédio está aparecendo desse tamanho assim, ó, no celular, cara. A força que teve o Cidade de Deus, o grau de identificação, de representatividade e como que esse evento cultural chegou naquele cara, naquele lugar. Ele sabia de cor o texto e sabia depois ouvir outros diálogos do filme. Isso daí tem que estar voltando dinheiro para todo mundo que mora na CDD. Isso tem que estar voltando para todo mundo na favela que trabalhou, os do Vidigal, que eram todos do Nós do Morro, que eram os atores do filme Cidade dos Homens. É isso que eu estou dizendo, é muita potência. Quando o Celso, e eles falam favela não é carência, é potência, não é uma frase de efeito, é muita potência, é muita riqueza que os pretos e os brancos estão perdendo, e principalmente cultural. Olha a força cultural desse episódio incrível que salvou minha vida aquele dia, lá na CT. Então é isso, e eu quero agradecer. Agora eu tenho um terceiro amigo banqueiro, que é o Celso, vai abrir um banco também, Favela Bank. Vou pedir um dinheiro para ele. Porra, eu já estou na fila, o primeiro sou eu. Obrigado, gente, foi demais. Tchau, Zé, gente, obrigado. Tem uma rima para a favela desse momento, lembrando meus tempos de rap, tanta gente falou que lá na minha área falava assim, ó, as quadras, eu vim das quadras na favela de Fortaleza, certo? Então as quadras me ensinaram a viver, sobreviver no asfalto quente, onde muito dos meus vi padecer. Nem tudo são flores, porém nem só dores. Não quer dizer que eu esqueci o passado de horrores, mas fica reclamando sem lutar, não dá, nem se deslumbrar com as miragens da selva rapar. Ignora a blasfêmia da missa, não sabe um terço. O drama entre a vitrine, o desejo e o preço. Favela é dilema, é pressão, é responsa, é o coração na revolução e a cabeça nas onças. Palavra e atitude são moedas sagradas que abrem o mar vermelho em qualquer quebrada. Foco e disciplina para além da rima. A dona Fátima me ensinou, o mundão é quem ensina. Não ache que foi fácil chegarmos até aqui, sem adoçar, sem arregar a quem nunca nos fez ir. Pé na tábua, acelera, atropela os retardatários. Derrota não existe no nosso vocabulário. A vitória pertence quem a mesma persegue. Os cruzeta tesoura e o nosso bonde prossegue. Nem melhor nem pior, segue o baile, bomba a festa. Quem se assusta com a fumaça perde de vista a floresta. Aciona os parceiros verdadeiro toda hora. Regina, Zé Ricardo e a favela comemora. Vamos lá.